O que você faria se o homem em quem você mais confiava humilhasse quando você mais precisava dele? Imagine estar grávida, chorando. Os pés da amante. Parece insuportável, né? Acredite, essa história vai te chocar. Fique comigo. Curta, compartilhe. Inscreva-se para não perder o que acontece a seguir. O salão de baile brilhava como 1000 estrelas presas em cristal. Lustres. Cada canto do salão estava coberto de opulência, cortinas de veludo, candelabros dourados e um piso de mármore polido que refletia os movimentos dos mais ricos de Manhattan. Elite. Risos, música e o suave tilintar de taças de champanhe criaram uma atmosfera de triunfo. Esta noite deveria ser o auge do sucesso para Richard Langford, um milionário que se fez sozinho e acreditava que a cidade era seu playground. Ele estava no centro de tudo, aproveitando o brilho da admiração, seu braço em volta de uma mulher que não era sua esposa. Aquela mulher era Vanessa Reed, 26, ambiciosa e deslumbrante em um vestido escarlate que abraçava sua figura como o abraço de um amante. Ela se inclinou para o lado de Richard, sussurrando piadas em seu ouvido enquanto os convidados olhavam. Alguns com inveja, outros com desgosto. Mas Richard não se importou. Para meses, ele desfilou Vanessa pelos círculos exclusivos de Manhattan como se ela fosse um troféu que ele havia conquistado. O que mais importava para ele era a atenção. Ele prosperava com isso da mesma forma que prosperava com negócios e apostas arriscadas. Perto da borda do salão de baile, sem que a maioria percebesse, uma mulher grávida lutava para manter a compostura. O nome dela era Evelyn Langford, esposa de Richard. Aos 6 meses de gravidez, ela deveria estar em casa descansando, segura, querido. Mas em vez disso, ela se viu sozinha em uma sala cheia de estranhos, observando o homem que ela havia. Sacrificou tudo para abraçar outra mulher como se Evelyn não existisse mais. Suas mãos tremiam enquanto ela apertou a pequena bolsa contra a barriga inchada. O cetim macio de seu vestido azul claro, escolhido cuidadosamente para que ela ainda conseguia parecer elegante apesar de sua condição, de repente se sentiu barata, invisível na enxurrada de lantejoulas. Alta costura girando ao seu redor. Evelyn não havia sido convidada para esta gala. Ela tinha. Descobri isso por acidente, lendo sobre o evento empresarial de Richard nas páginas da sociedade, apenas para reconhecer o nome de Vanessa na lista de convidados. Seu coração lhe dizia que algo estava errado há semanas, mas esta noite foi confirmado com brutalidade. Clareza. Ela se moveu lentamente em direção ao centro da sala, cada passo uma batalha entre orgulho e desespero. A música inchou, os violinos da orquestra serpenteando entre as risadas. Sua respiração ficou superficial, seu bebê se mexendo dentro dela enquanto, embora sentisse a tempestade de emoções que a dilacerava. Quando chegou a Richard, sua voz tremeu. Richard, ela sussurrou, alto o suficiente para ele ouvir. Por que você está fazendo isso? A sala ficou em silêncio. Sussurros se espalharam como fogo. Câmeras giraram, flashes acenderam e rajadas de luz. A esposa grávida do milionário entrou em seu noite perfeita, e não haveria como esconder isso. Richard enrijeceu, sua mandíbula cerrada, mas antes que ele pudesse responder, Vanessa riu. Oh, querido, disse Vanessa ironicamente, seus olhos brilhando de prazer cruel. Você realmente não deveria se cansar correndo atrás dele. Olhe para você. Você está exausto, pálido. Talvez seja melhor você ficar sentado em silêncio em casa, onde você pertence. Suspiros ecoaram pelo salão. Os joelhos de Evelyn ameaçaram ceder enquanto a humilhação a invadia. Mas Richard não fez nada. Ele não a defendeu. Ele não silenciou sua amante. Em vez disso, ele apertou o braço em volta dela. A cintura de Vanessa como se estivesse fazendo sua escolha diante do mundo. Lágrimas turvaram a visão de Evelyn. Ela queria gritar para exigir respostas, mas sua voz ficou presa na garganta. O peso da traição era mais pesado do que qualquer coisa que ela já tivesse carregado. Ela caiu de joelhos, não por escolha própria, mas porque seu corpo cedeu sob o peso.
A força esmagadora da vergonha e do desgosto. Ao redor dela, os convidados sussurravam em voz baixa. Alguns se afastaram. Desconforto. Outros se aproximaram, ansiosos para devorar o escândalo. Os soluços de Evelyn encheu o silêncio, crua e desenfreada, suas lágrimas caindo no chão de mármore polido aos pés de sua amante do marido. Vanessa ergueu o queixo, saboreando o momento como se tinha vencido uma batalha. Richard olhou para a esposa, com uma expressão fria. Você está se envergonhando? Disse ele. Murmurou entre dentes, baixo o suficiente para que apenas Evelyn e Vanessa pudessem ouvir. Levante-se e vá para casa antes que você estraga tudo. Mas Evelyn não conseguia se levantar. Ela estava paralisada por tristeza, traída pelo homem que ela pensava que a protegeria para sempre. Durante anos, ela acreditou nos sonhos dele, apoiou suas ambições e carregou seu filho. Agora, ela percebeu a amarga verdade. Ela não tinha sido nada além de uma trampolim, descartado quando atingiu as alturas que almejava. De repente, as câmeras piscaram novamente, mais brilhantes desta vez, enquanto os jornalistas que estavam perto da entrada empurravam, ansiosos para capturar cada detalhe. A imagem da esposa grávida de um milionário. Chorar aos pés de sua amante era explosivo demais para ignorar. Em segundos, o escândalo seria espalhado pelos tabloides, viraria tendência online e seria sussurrado em todas as salas de reuniões de Manhattan. As lágrimas de Evelyn turvaram sua visão, mas ela sentiu a escada perfurando o ar como facas. Seu mundo girava, seu peito apertando, o bebê chutando dentro dela como se implorasse para ela lutar. Por um momento fugaz, ela considerou ficar para baixo, rendendo-se à humilhação. Mas bem no fundo dela, uma faísca acendeu, uma lembrança das palavras do pai. Palavras nas quais ela não pensava há anos. Evelyn, ele costumava dizer, nunca deixe ninguém te tratar mal. Como menos do que você é. Você tem meu sangue nas veias. O sangue de um líder, não de um mendigo. Seu pai, Charles Donovan. O nome era sussurrado em todos os círculos financeiros, temido em todos os tribunais. O CEO da Donovan Global Holdings, um dos homens mais poderosos da América. Evelyn tentou viver longe de sua sombra para construir uma vida baseada no amor e não no poder. Mas esta noite, enquanto ela se ajoelhava no chão frio, ela percebeu algo devastador. Richard havia se esquecido de quem ela realmente era. Suas lágrimas diminuíram. Ela respirou fundo, trêmula, seus dedos roçando sua barriga como se prometesse ao seu filho ainda não nascido que este não era o fim. Ao redor dela, os sussurros ficaram mais altos, mas os olhos de Evelyn endureceram com determinação. Ela não estava quebrada. Ainda não. E Richard Langford não tinha ideia de que antes do amanhecer, o homem que ele havia subestimado, o sogro que ele havia zombado por trás, portas fechadas, chegaria para lembrá-lo de que ninguém humilha um Donovan sem consequências. O que Richard não sabia era que, ao nascer do sol, seria ele quem estaria de joelhos. Não apaixonado, não triunfante, mas no julgamento frio de um tribunal. Evelyn Donovan não cresceu no mundo brilhante em que ela agora se encontrava presa. Ela nasceu nele. Sim, a filha de Charles Donovan, o CEO implacável cuja empresa moldou horizontes e controlou salas de reuniões de Nova York e a Singapura. Mas a partir do momento, ela era uma criança. A mãe de Evelyn, Margaret, lutou para protegê-la do brilho severo do poder. Margaret insistiu em criar sua filha com humildade, compaixão e senso de normalidade. Enquanto seus colegas de classe na escola particular, a escola exibia bolsas de grife e carros luxuosos, Evelyn foi deixada em um modesto sedã familiar e usava roupas de segunda mão. Roupas de brechós. Seu pai havia concordado com a ilusão, mesmo que fosse apenas para manter as pazes com a esposa. Charles Donovan raramente demonstrava ternura, mas amava sua família à sua maneira. Ainda assim, sua vida era a empresa, o império que ele havia construído a partir de nada além de instintos aguçados e uma fome implacável. Para vencer, Evelyn muitas vezes sentia que tinha dois pais. O homem que lhe comprava gelo, creme depois do recital de balé,
e o homem que gritava ordens ao telefone enquanto os guarda-costas esperavam em SUVs pretos. Para Evelyn, a maior bênção foi que sua mãe lhe ensinou o valor do amor acima do dinheiro. Ela cresceu acreditando. Ela escolheria seu próprio caminho, longe de salas de reunião, contratos e ambições sanguinárias. Foi por isso que, quando ela conheceu Richard Langford, ela se deixou apaixonar. Richard não era ninguém especial quando eles se conheceram. Caminhos se cruzaram. Ele trabalhava como gerente de vendas de nível médio em uma concessionária de carros de luxo. Ele era charmoso, atencioso e com fome de sucesso. Na época, Evelyn era voluntária em um programa de alfabetização em Chicago, tentando viver uma vida simples longe da influência do pai. Ela se apresentou apenas como Evelyn, omitindo seu último nome, esperando por uma conexão baseada na sinceridade. Richard a perseguiu com implacável energia. Ele enviava flores, planejava jantares românticos e falava de sonhos maiores que seu salário. Ele a admirava. Bondade, ou assim ele alegou, e prometeu a ela que com ele ela nunca se sentiria sozinha. Para uma garota que sempre se sentiu como um acessório no império de seu pai, a atenção de Richard era inebriante. Em um ano, eles se casaram em uma cerimônia discreta, longe dos flashes e das colunas de fofocas. Evelyn acreditava que, finalmente, construíram uma vida construída sobre o amor, não sobre o poder. Por um tempo, tudo parecia perfeito. Richard beijava sua testa todas as manhãs, antes de sair para o trabalho. Ele segurava sua mão em público. Sussurrou sobre o futuro e disse a ela que construiriam uma vida melhor do que qualquer um deles jamais conhecera. Quando Evelyn engravidou, ele chorou lágrimas de alegria, abraçando-a como se nada no mundo pudesse se interpor entre eles. Mas, lentamente, as rachaduras começaram a aparecer. Richard começou a trabalhar mais horas, participando de jantares com clientes que se estendiam até o amanhecer. Ele ficou impaciente quando Evelyn falou sobre o estado de seu médico, compromissos ou quando ela pedia para ele ir mais devagar e simplesmente estar presente. Ela disse a si mesma que era apenas estresse que ele estava trabalhando duro para sustentar sua família crescente. Então surgiram os sussurros, os rumores sobre uma mulher chamada Vanessa Reed. Evelyn descartou-os a princípio. Richard nunca faria isso, disse a si mesma. Não com ela, não como filho deles. Mas como meses se passaram, Richard ficou mais frio. Ele criticou sua aparência, seu peso. As mesmas coisas que a gravidez tornou impossíveis de controlar. Ele reclamou de dinheiro, embora Evelyn tivesse. Apoiou-o discretamente com os fundos que seu pai lhe dera anos atrás. Seu coração se partia um pouco mais a cada dia. O homem que antes a chamava de tudo, agora a olhava como se ela fosse um fardo. E Evelyn, criada para ser forte, mas condicionada a amar profundamente, agarrou-se desesperadamente à esperança de que o homem com quem se casou ainda existisse por baixo. Arrogância. O que Richard nunca soube é que a fraqueza de Evelyn também era sua maior força. Ela havia escolhido esconder seu sobrenome quando se casaram, assinando os papéis como Evelyn Donovan Langford, mas raramente falando de sua linhagem. Richard pensava que ela era filha de um professor, modesta, sem laços familiares. Ele pensava, ele havia se casado com uma mulher cujo único poder era a lealdade a ele. E por isso ele a subestimou. Quando Evelyn descobriu o caso dele, ela ficou devastada. Mas não apenas por si mesma. Ela temia pelo seu filho ainda não nascido. Ela imaginou o mundo em que seu bebê nasceria, um mundo onde seu pai ostentava amantes, onde lealdade significava nada, onde a humilhação era normal. Esse pensamento a aterrorizava mais do que a traição jamais poderia. Ela tentou confrontar Richard gentilmente no início, perguntando se ele estava feliz, se algo havia mudado. Ele a ignorou, dizendo-lhe. Ela estava hormonal, paranoica, até histérica. A indiferença dele era mais profunda que uma faca. Evelyn sempre era uma mulher de fala mansa, que evitava o confronto. Mas a cada palavra cruel, Richard a empurrava para mais perto prestes a descobrir sua verdadeira força. Quando a festa chegou, Evelyn sabia.
Ela sabia sobre Vanessa, as noites, as mentiras. Mas ainda assim, ela tinha esperança de que Richard negasse, que lutasse pelo casamento deles. Isso era, porque ela foi à festa, mesmo que seu coração gritasse para não ir. Ela foi para testar a verdade, para ver se seu marido ainda a reconhecia como sua esposa, a mãe de seu filho. O que ela encontrou foi um pesadelo. Vanessa, de pé ao lado dele, Richard ignorando sua dor, a humilhação de ser ridicularizada, abandonada e deixada para chorar. Os pés de outra mulher. Mas a humilhação tem um poder estranho. Queima. Sim, também endurece. Naquela noite, enquanto Evelyn soluçava no chão do salão, algo dentro dela mudou. Ela não era apenas uma esposa, não apenas uma mulher grávida agarrada à esperança. Ela era filha de Charles Donovan, um homem que nunca havia perdido batalha em sua vida. O sangue em suas veias a lembrava de que ela não era impotente. Ela tinha uma escolha. Ela podia ir embora quebrada, ou ela poderia se levantar e fazer Richard pagar por cada lágrima que ele causou. Quando Evelyn saiu da festa, escoltada por uma amiga simpática que a protegeu das câmeras, ela sussurrou uma promessa ao seu filho que ainda não nasceu. Não vou deixar que ele nos destrua. Eu vou lutar. Eu vou protegê-la. O que ela não sabia era que seu pai já tinha visto as fotos dela. Humilhação. E Charles Donovan não era um homem que permitia que alguém desonrasse sua família. Na manhã seguinte, a batalha. Linhas seriam traçadas, e Richard Langford descobriria que a mulher que ele desprezava não estava sozinha. Ela era herdeiro de um império, e seu pai estava se preparando para colocá-lo de joelhos. A gala no Langford Towers Hotel deveria ser uma celebração de triunfo. Pelo menos foi assim que Richard Langford a definiu. Ele a chamou de caridade, arrecadação de fundos. Mas todos em Manhattan sabiam que era realmente sua chance de exibir seu sucesso, ostentar sua riqueza e consolidar seu lugar entre a elite da cidade. O salão de baile pulsava com extravagância. Paredes cobertas de veludo, lustres de cristal brilhando como ouro derretido e garçons deslizando entre as mesas com. Ele nem sequer deu um passo em direção à esposa. A multidão se abriu, abrindo caminho para Evelyn diretamente até ele. A música sumiu como se a própria orquestra sentiu o escândalo se desenrolando. Richard, Evelyn sussurrou, com a voz trêmula, mas clara o suficiente para carregar. Por quê? A pergunta abalou a sala. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Vanessa inclinou a cabeça, sua voz cheia de zombaria. Oh, querida, ele não te deve nada. Explicação. Olha só você. 6 meses e ainda se agarrando a uma fantasia. Ele está. Seguiu em frente. Você também deveria. Um suspiro percorreu o salão. Os joelhos de Evelyn cambaleou, seu peito apertado. Sua mão instintivamente foi para sua barriga como se estivesse protegendo seu bebê do crueldade dirigida a ela. Ela queria que Richard a defendesse, silenciasse Vanessa, demonstrar o mínimo de lealdade. Mas ele não disse nada. Apenas apertou ainda mais a cintura de Vanessa. Isso foi no momento em que o corpo de Evelyn cedeu. Ela afundou, suas lágrimas espirrando no chão de mármore. A imagem dela grávida, quebrado, chorando aos pés de outra mulher, foi capturado por dezenas de câmeras piscando. Em poucas horas, dominaria manchetes, hashtags e colunas de fofocas. A multidão explodiu em sussurros. Alguns balançaram a cabeça em solidariedade. Outros se inclinaram para a frente, famintos pelo espetáculo. Os soluços de Evelyn ecoaram contra os tetos altos, crus e agonizantes. Ela se sentiu despida, traída. Não só pelo marido, mas pelo mundo que parecia se deleitar com sua queda. Mas a humilhação tem uma maneira estranha de revelando quem realmente está com você. Nem todos naquela sala desviaram o olhar. Evelyn avistou uma mulher mais velha perto da mesa da frente, uma filantropa que ela reconheceu de eventos passados. Os olhos da mulher brilhavam com empatia, sua mão pressionada firmemente sobre o coração. Evelyn percebeu então que nem todos a consideravam fraca.
Alguns viam sua dor e reconheciam sua dignidade. No entanto, Richard se abaixou e sibilou. Levante-se, Evelyn. Você está me envergonhando. Vá para casa. Suas palavras feriram mais profundamente do que sussurros. Ela queria se levantar, gritar, mas seu corpo tremia violentamente. Vanessa se aproximou, com a voz baixa, o suficiente para apenas Evelyn ouvir. Você nunca vai ganhar, querida. Ele é meu agora. E, logo, todo o resto também. Aquelas palavras ficaram alojadas no coração de Evelyn como veneno. Ela apertou a bolsa com mais força, os dedos roçando a foto do ultrassom que sempre guardava dentro. O pequeno batimento cardíaco do bebê, a única coisa pura em sua vida, deu-lhe forças para suportar. Ela enxugou as lágrimas, forçando-a para respirar em meio à tempestade. A orquestra voltou a cantar, desesperada para encobrir o escândalo. Os convidados. Murmurou desculpas e se virou, embora todos os olhos ainda estivessem voltados para o drama no centro do salão de baile. Evelyn, mal conseguindo ficar de pé, levantou-se. Seu orgulho, embora ferido, recusou-se a deixá-la permanecer. O chão. Ela sussurrou para si mesma. Não aqui. Não assim. Richard. Sorriu, confundindo o silêncio dela com rendição. Ele ergueu sua taça de champanhe bem alto como se fosse brindar sua própria audácia. Mas Evelyn viu algo mais. Um lampejo de arrogância tão ofusquente. Ele não percebeu a armadilha se formando ao seu redor, pois não muito longe do salão de baile, outra figura já estava chegando. Carros pretos fizeram fila na entrada do hotel. Os paparazzi do lado de fora desviaram suas câmeras da humilhação de Evelyn para o recém-chegado. Um homem cujo nome por si só poderia silenciar Wall Street. Charles Donovan, CEO da Donovan Global Holdings. O pai de Evelyn tinha acabado de sair. Ele tinha visto as fotos transmitidas ao vivo nas redes sociais. Ele tinha visto sua filha de joelhos, zombada, humilhada, traída, e Charles Donovan não era um homem que perdoava insultos à família. Lá dentro, Evelyn ainda não sabia que seu pai estava por perto. Ela só sabia que algo dentro dela havia mudado. Durante anos, ela tentará escapar daquele mundo de poder e controle. Mas esta noite, parada numa sala onde era tratada como inútil, ela percebeu que precisaria de cada grama de sangue de Donovan em suas veias para sobreviver. Ela ergueu o queixo, suas lágrimas secando, seus olhos endurecendo como aço. Os sussurros na sala ficaram mais agudos, alguns zombeteiros, outros simpáticos. Mas Evelyn não se importava mais. Ela estava cansada de implorar pelo amor de Richard. Ela estava cansada de se apegar a ilusões. Richard, presunçoso e inconsciente de a tempestade prestes a cair, deu um beijo na bochecha de Vanessa diante da multidão. As câmeras dispararam novamente, imortalizando sua traição. Ele acreditava que havia vencido, que Evelyn estava derrotada, impotente, humilhada além de qualquer possibilidade de reparação. Mas a noite estava longe de terminar, porque em poucas horas, o mesmo milionário que havia forçado sua esposa a se ajoelhar, se veria arrastado para um tribunal, diante de um juiz, com Charles Donovan observando. E quando isso chegou o momento, seria a vez de Richard se ajoelhar. Richard Langford gostava de chamar ele próprio um homem que se fez sozinho. Nascido em uma família da classe trabalhadora em Ohio, ele lutou seu caminho através da faculdade comunitária, trabalhou duro em vendas, eventualmente, construiu uma carreira em imóveis de luxo, concessionárias de automóveis. Aos 38 anos, ele acumulou uma fortuna que o colocou no radar da elite de Manhattan. Mas a riqueza de Richard não era produto de visão ou inovação. Era o produto de atalhos astutos, charme transformado em arma de manipulação e a capacidade de avançar em qualquer um que cruzasse seu caminho. Ele usava sua ambição como uma armadura. Seus ternos perfeitamente ajustados, sua frota em constante mudança. De carros esportivos, sua casa com vista para o Central Park. Tudo isso gritava triunfo. Mas por baixo do polonês, Richard era oco. Ele ansiava por validação mais do que por amor, por aplausos mais do que por lealdade.
E em Vanessa Reed, ele encontrou o espelho perfeito de sua própria fome. Vanessa tinha 26 anos, era uma ex-funcionária de marketing, estagiária em uma das concessionárias de Richard. Sua origem era modesta, mas suas ambições, tudo menos isso. Com cabelos ruivos flamejantes, uma risada aguda e uma figura que chamava a atenção no momento em que entrava em uma sala, ela sabia como usar sua beleza como uma arma. Ela cresceu assistindo a reality shows, estudando como as mulheres poderiam chegar ao poder, não por mérito, mas por visibilidade. Quando conheceu Richard, ela viu mais do que um homem. Ela viu uma oportunidade. Para Richard, Vanessa era inebriante. Ela o fazia sentir-se jovem, poderoso, desejado. Ela bajulava seu ego de maneiras que Evelyn nunca fazia, sussurrando promessas de paixão e adoração. Mas, mais importante, ela alimentava sua fome de status. Vanessa era ousada, sem medo de exibir-se diante de pessoas que sussurravam desaprovação. Ela pressionou Richard a ser imprudente, para provar que ninguém, nem mesmo sua esposa grávida, poderia ditar como ele viveria. Por que nos esconder? Ela provocaria, envolvendo naquela noite documentava sua queda. Cada sussurro, cada suspiro, cada fotografia de Evelyn Donovan, filha de Charles Donovan. Mas a arrogância cega. A portas fechadas, Richard costumava zombar da esposa. Ela é muito mole, disse ele a Vanessa certa noite, enquanto relaxavam em uma suíte de hotel na cobertura. Ela se esconde atrás daquele doçura silenciosa, mas ela não tem coragem de me enfrentar. Ela não vai embora. Ela precisa de mim. Vanessa deu um sorriso irônico, tomando champanhe. Então por que não termina? Divorcie-se dela. Dê a ela o que ela quiser e deixe-a desaparecer. Você não. Preciso que ela te arraste para baixo. Richard balançou a cabeça. Não, o divórcio mancharia minha imagem. Investidores como estabilidade, a imagem de um homem de família. Além disso, ele sorriu, traçando o caule de o copo dele. Ela nem sabe com quem se casou. Enquanto ela ficar quieta, ela é útil. Ela me faz parecer respeitável enquanto eu viver a vida que quero. Foi essa lógica distorcida que o impulsionou na gala. Observando Evelyn chorar só fortalecia seu ego. Em sua mente, a dor dela provava seu poder. Ela suportaria a humilhação, disse a si mesmo, porque não tinha outra escolha. O que Richard não percebeu foi que cada flash de câmera naquela noite documentava sua queda. Cada sussurro, cada suspiro, cada fotografia de Evelyn aos pés de Vanessa estava sendo carregado, compartilhado, dissecado. O que ele via como vitória, o mundo via como crueldade. Vanessa, por sua vez, deleitou-se com o escândalo. Ela assumiu o papel de amante, sorrindo enquanto Evelyn gritava, aquecendo-se nos degraus da inveja e da indignação. Para ela, Evelyn não era uma mulher. Ela era um obstáculo removido. Você vê seus rostos? Vanessa sussurrou para Richard mais tarde naquela noite, enquanto eles se afastavam para um canto privado. Eles ficaram chocados. Sim, mas eles vão se acostumar. Logo, ninguém vai se lembrar do nome dela. Só vão se lembrar de nós. Richard riu baixinho, beijando sua têmpora. Exatamente. Amanhã, Evelyn vai desaparecer. Para o fundo. Ela não é nada comparada ao que construiremos. Mas ele estava errado. Completamente errado. Porque enquanto Ricardo comemorou o que acreditava ser seu triunfo, mas outro homem já estava se movendo contra ele. Carlos Donovan já tinha visto o suficiente. Ele tolerou o casamento da filha por respeito aos seus desejos. Mas as fotografias da sua humilhação acenderam uma chama que ele não podia mais ignorar. No seu mundo, a imagem era moeda corrente, e Richard tinha acabado de desvalorizar o nome Donovan diante de toda a cidade. Isso não era algo que Charles perdoava. Ele era um estrategista, um homem que transformou aquisições hostis em uma forma de arte. E agora ele estava se preparando para algo muito mais pessoal. Enquanto isso, Richard e Vanessa continuaram sua descida à arrogância. Eles beberam champanhe,
Brindaram a liberdade e riram do caos que causaram. Vanessa se espreguiçou luxuosamente pelo sofá de veludo da cobertura de Richard, traçando círculos preguiçosos em seu peito. Você é imparável, ela ronronou. Não. Ninguém pode te tocar. Nem Evelyn, nem sua família, nem ninguém. Richard sorriu, embriagado de poder. Você tem razão. Eu tenho o dinheiro, os contatos, a reputação. O que eles poderiam fazer? A risada de Vanessa encheu o quarto. Um som agudo e estridente que se propagou pela noite. Mas, à medida que o amanhecer avançava sobre Manhattan, Richard descobriria a resposta para sua própria pergunta. Ele poderia ser tocado. Ele poderia ser destruído. Porque o único homem que ele havia subestimado, Charles Donovan, já estava preparando o cenário. E da próxima vez que Richard entrasse em uma sala cheia de câmeras piscando, não seria uma gala, seria um tribunal com seu sogro esperando para fazê-lo se ajoelhar. As fotos da festa se espalharam por Manhattan como fogo na palha. Ao amanhecer, tabloides publicaram manchetes que retratavam Richard Langford como um adúltero sem coração. A esposa grávida do milionário, humilhada aos pés da amante, dizia uma das capas. As redes sociais fervilhavam de fúria. Mulheres por toda a cidade o condenavam. Homens balançavam a cabeça diante de sua arrogância. Richard ria disso. Primeiro, os escândalos passam, ele disse a Vanessa na manhã seguinte. Na semana seguinte, ninguém vai se lembrar. Mas ele subestimou o poder do nome Donovan. Porque enquanto Richard bebia champanhe em sua cobertura, Charles Donovan já estava em movimento. O CEO da Donovan Global Holdings era um homem que raramente aparecia em público. Quando o fazia, as bolsas de valores tremiam. Sua reputação era de absoluta domínio. Fusões esmagaram concorrentes, processos judiciais penderam a seu favor e os políticos agem com cautela em seu presença. Quando Charles viu a imagem de sua filha de joelhos, com lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto Richard se agarrava orgulhosamente para sua amante, algo dentro dele estalou. Ele não era um homem sentimental, mas Evelyn era sua sangue, sua única filha. Ele não permitiria que ninguém a desonrasse tão publicamente. Ao meio-dia, Richard recebeu primeira intimação. A carta chegou por correio, selada com o brasão do departamento jurídico da Donovan Global. Richard sorriu ao abri-lo, esperando uma ameaça financeira que pudesse ignorar, mas o conteúdo drenou cor de seu rosto. Foi um processo movido pessoalmente por Charles Donovan. Acusações, sofrimento emocional, humilhação pública e violação da responsabilidade conjugal, apoiadas por provas. Coletados a partir de fotografias, vídeos e depoimentos dos participantes da gala. Este é ridículo, murmurou Richard, andando de um lado para o outro no chão de mármore de sua cobertura. Vanessa sentou-se no sofá. Seu vestido vermelho. Lábios se curvando num sorriso irônico. Ele está blefando. Ele só quer te assustar. Mas Richard não tinha tanta certeza, porque no final da carta havia uma frase que lhe dava um nó no estômago. Vejo você no tribunal. Amanhã de manhã. Traga seu orgulho. Será a última vez que você ficará mais alto que minha filha. No dia seguinte, os degraus do tribunal estavam lotados de repórteres. Flashes explodiram. Microfones se projetaram para a frente enquanto a multidão esperava pelo confronto. De um lado, Richard chegou com Vanessa, ambos vestidos para projetar confiança. Ele usava um terno azul marinho sob medida, com o queixo erguido. Vanessa, agarrada ao braço dele em um vestido preto elegante, seu sorriso irônico desafiava qualquer um a desafiá-los. Mas então a multidão explodiu. Preto. Os SUVs pararam. Seguranças em trajes elegantes saíram primeiro, formando uma barreira protetora. Depois veio Charles Donovan. Ele surgiu com um sobretudo escuro, seus cabelos prateados brilhando sob o sol da manhã, sua presença imponente. Silêncio absoluto. Atrás dele caminhava Evelyn. Seus passos eram lentos, mas firmes. A mão pousada sobre a barriga inchada. Usava um vestido marfim simples, mas elegante. O rosto calmo, o olhar resoluto.
Ela não era mais a mulher destruída no salão de baile. Ela era a filha do seu pai. As câmeras enlouqueceram. Senhora Langford, o que você acha do julgamento de hoje? Senhor Donovan, o senhor pretende arruinar Richard Langford? Evelyn, o senhor está pedindo o divórcio. Evelyn não disse nada. Ela não precisava. Seu silêncio, seu postura, a dignidade silenciosa em seu olhar, tudo falava mais alto que palavras. Dentro do tribunal, o ar estava denso. Com tensão. Repórteres lotavam os bancos, cochichando furiosamente. Na frente, a juíza Margarete. Dentro do tribunal, o ar estava denso. Com tensão. Repórteres lotavam os bancos, cochichando furiosamente. Na frente, a juíza Margarete Collins se ajustou. Seus óculos, claramente ciente do espetáculo que estava prestes a se desenrolar. Richard sentou-se com seu advogado, sua mandíbula apertada, seu mão segurando a de Vanessa por baixo da mesa. Do outro lado do corredor, Charles estava sentado com Evelyn, uma fortaleza de poder. Resolução. O processo começou com o juiz resumindo as acusações. O advogado de Richard levantou-se de um salto, zombando. Meritíssimo, este caso nada mais é do que um golpe publicitário orquestrado pelo Sr. Donovan. Disputas matrimoniais não pertencem a este tribunal. Pedimos a dispensa. Mas Charles Donovan inclinou-se para a frente, com a voz calma, mas ríspida. Não se trata de fofoca. Trata-se de responsabilização. Minha filha foi humilhada na frente de centenas de pessoas. Testemunhas. Sua saúde estava em risco. Sua dignidade foi despojada e o Sr. Langford riu enquanto chorava. O olhar do juiz endureceu. As provas serão ouvidas. E então vieram as fotografias, projetadas em uma tela grande. As imagens encheram o tribunal. Evelyn ajoelhada no chão de mármore, com lágrimas escorrendo por suas bochechas, enquanto Richard se agarrava orgulhosamente a Vanessa. Os suspiros de o público era audível. Evelyn fechou os olhos, apertando a mão sobre a foto do ultrassom em sua bolsa. Ela viveu aquele momento uma vez, e revivê-lo foi uma agonia. Mas ela permaneceu forte. Ela devia isso a si mesma, à sua criança, para cada mulher que já ouviu que sua dor não tinha sentido. Richard ficou vermelho. Ele queria gritar, para discutir, mas seu advogado colocou a mão em seu braço, avisando-o para ficar em silêncio. Então Charles se levantou para falar. A voz ecoou pela sala, firme e inflexível. O Sr. Langford afirma ser um homem de sucesso, mas um homem que constrói seu império com base na traição, não passa de uma fraude. Ele se esqueceu de que um verdadeiro legado não é medido em riqueza, mas na forma como tratas aqueles que confiam em ti. Hoje, exijo não só justiça para minha filha, mas também um acerto de contas. A arrogância que o levou a acreditar que era intocável. O tribunal fervilhava de murmúrios. Os repórteres rabiscavam furiosamente. O coração de Evelyn batia forte no peito. Pela primeira vez desde a gala, ela se sentiu esperança. Seu pai não estava apenas lutando por ela. Ele estava lutando ao lado dela. Richard tentou se recompor, sussurrando furiosamente para seu advogado. Vanessa apertou sua mão, mas seus olhos brilharam de inquietação. A confiança. Ela havia se exibido na gala. Agora vacilou diante da ira de Charles Donovan. O juiz se inclinou para a frente. Este tribunal ouvirá todas as evidências. Se as acusações forem mantidas, Sr. Langford, você poderá muito bem perder mais do que seu orgulho. O peso de suas palavras pairava no ar. Pela primeira vez, Richard sentiu o aperto gelado do medo. E quando o juiz pediu o recesso, Richard olhou para Evelyn, apenas para perceber que ela não era mais a mulher que ele pensava que poderia destruir. Ela estava em ascensão, e logo seria a vez dele de cair. O tribunal, esvaziado para o recreio, mas Evelyn permaneceu congelada em sua cadeira. O peso de dezenas de olhos, os sussurros, flashes de câmeras, tudo isso a pressionava até que ela mal conseguia respirar. Ela pensou que estava pronta para este dia, preparado para enfrentar Richard e Vanessa sem quebrar.
mas as fotografias projetadas na sala do tribunal. A tela havia rasgado novamente. Uma coisa era viver a humilhação uma vez. Outra era vê-lo ampliado diante de estranhos, dissecado como evidência em uma cena de crime. Suas mãos tremiam enquanto ela agarrou sua bolsa. A foto do ultrassom dentro pressionava seus dedos como um lembrete de por que ela teve que suportar isso. No entanto, a dúvida invadiu suas veias. Ela realmente conseguiria sobreviver a esta guerra? Poderia. Ela luta contra Richard. Luta contra os tabloides. Luta contra o julgamento do mundo. Tudo isso enquanto carrega uma criança dentro dela. Ela sussurrou baixinho. Estou tão cansada. Seu pai, Charles Donovan, aproximou-se. Seu rosto, normalmente duro como pedra, amoleceu por um instante. Você não está sozinha, disse ele calmamente. Lembre-se disso. Mas Evelyn não tinha certeza porque quando as câmeras desligassem e os jornalistas fossem para casa, seria ela deitada acordada à noite, com o coração batendo forte, o corpo dolorido. Seria ela carregando as cicatrizes de nessa batalha, não Charles. Ela se desculpou e caminhou lentamente até o banheiro. O espelho refletia uma mulher pálida e exausta. Mulher com olheiras e ombros pesados pela dor. Ela mal se reconheceu. Onde estava a garota que um dia acreditou no amor? Onde estava a jovem que pensava? Ela poderia construir uma vida simples e feliz. Uma onda de náusea atingiu mais forte que a manhã. Enjoo. Ela agarrou a pia, respirando com dificuldade, suas lágrimas escorrendo pela porcelana. Memórias a inundaram. Mente. Richard segurando a mão dela em seu casamento, sussurrando promessas de eternidade. Richard rindo enquanto pintava paredes do berçário amarelas, dizendo que era a cor do sol. Richard colocou a mão na barriga dela quando o viram pela primeira vez. O batimento cardíaco. Como o homem que um dia a adorou podia agora olhá-la como se ela não valesse nada. Ela deslizou para baixo. A parede de azulejos, seu vestido se acumulando ao redor dela, soluço sacudindo seu corpo. Talvez ele esteja certo, ela sussurrou. Talvez eu não seja nada sem ele. Mas então seu bebê chutou, um lembrete agudo e inegável de vida dentro dela. Evelyn colocou as duas mãos na barriga e fechou os olhos. Suas lágrimas diminuíram. Não, ela sussurrou. Mais forte desta vez. Não posso desistir. Não por mim, por você. Ainda tenho medo. Acenou para ela. Medo de perder o caso. Medo de ser esmagada pela arrogância de Richard. Medo dos boatos de que ela era fraca, frágil, indigna. Quando ela retornou ao corredor do tribunal, Vanessa a esperava. A amante se inclinou, casualmente encostada na parede, com os braços cruzados e um sorriso malicioso nos lábios. Manhã difícil? Perguntou ela docemente. Evelyn congelou. Sabe, você deveria realmente pensar sobre seus níveis de estresse, continuou Vanessa, com o tom de voz carregado. Com veneno. Não é bom para o bebê. Talvez você devesse recuar. Deixe o Richard ir. Ele é meu agora e você sabe. Isso. Por que se envergonhar ainda mais? A garganta de Evelyn se apertou. Ela queria gritar, atacar, defender-se, mas tudo o que ela conseguia fazer era sussurrar. Você não vai vencer. Vanessa riu. Querido, eu já tenho. As palavras grudaram em Evelyn como veneno, enquanto ela retornava ao seu assento. Ela sentiu sua determinação ruir. Ela estava perdendo a força para lutar. Ela queria. Para correr, para escapar da dor. Para desaparecer no anonimato, onde ninguém saberia seu nome ou sua vergonha. Quando o juiz voltou e chamou o tribunal de volta à sessão, Evelyn sentou-se rígida, com as mãos firmemente entrelaçadas. Richard sorriu do outro lado do corredor, a mão de Vanessa entrelaçada em seu braço, sua presunção irradiando. A visão de Evelyn ficou turva. Gritar, atacar, defender-se, mas tudo o que ela conseguia fazer era sussurrar. Você não vai vencer. Vanessa riu. Querido, eu já tenho. As palavras grudaram em Evelyn como veneno enquanto ela retornava ao seu assento. Ela sentiu sua determinação ruir.
Ela estava perdendo a força para lutar. Ela queria. Para correr, para escapar da dor. Para desaparecer no anonimato, onde ninguém saberia seu nome ou sua vergonha. Quando o juiz voltou e chamou o tribunal de volta à sessão, Evelyn sentou-se rígida, com as mãos firmemente entrelaçadas. Richard sorriu do outro lado do corredor, a mão de Vanessa entrelaçada em seu braço, sua presunção irradiando. A visão de Evelyn ficou turva. Novamente, seu pai falou com autoridade. Seus advogados apresentaram evidências, mas o som era abafado, distante. Tudo o que ela conseguia ouvir era o bater do seu próprio coração e o eco da voz cruel de Vanessa. Rir. As horas se arrastaram. Quando o juiz encerrou o dia, Evelyn, seu corpo parecia quebrado. Ela se deixou guiar para fora do tribunal pela equipe de segurança de seu pai. Mas, por dentro, ela estava se desfazendo. Naquela noite, de volta ao seu apartamento, ela se sentou no quarto do bebê que Richard havia pintado. As paredes ainda brilhava levemente amarelo, embora as pinceladas fossem irregulares, descuidadas, muito parecidas com o seu amor. Ela sentou-se em a cadeira de balanço, com as mãos apoiadas na barriga, o silêncio ensurdecedor. Talvez eles estejam certos, ela sussurrou para si mesma. Filho ainda não nascido. Talvez eu não consiga fazer isso. Talvez eu não tenha forças. Seu telefone vibrou na mesa ao lado dela. Mensagem de um número desconhecido. Ela hesitou, mas então abriu. Dizia, não quebrar. Amanhã tudo muda. Confie em mim. Sua respiração ficou presa. Ela não sabia de quem era. Seria o time do pai dela. Seria alguém de dentro do tribunal. Seu medo lutava com centelha de esperança. Seria verdade? Tudo poderia mudar amanhã. Evelyn recostou-se na cadeira, fechando os olhos. Ela havia chegado ao fundo do poço. Seu espírito estava quase destruído. Mas, lá no fundo, uma pequena chama ainda ardia. Talvez amanhã o atiçasse. Porque quando amanhecesse, Evelyn descobriria um segredo que não só mudar o julgamento, mas dar a ela o poder de se levantar e finalmente trazer Richard para sua joelhos. Na manhã seguinte a Evelyn quase ter quebrado no quarto do bebê, Manhattan acordou com uma nova tempestade. As manchetes anunciavam atualizações do tribunal. Programas de entrevistas debateram sua humilhação e paparazzi acamparam do lado de fora de seu prédio. Ela sentou-se em silêncio, tomando um chá que mal havia provado, sua mente repassando a mensagem que receberá na noite anterior. Não quebre. Amanhã tudo muda. Confie em mim. Às 9 horas em ponto, Charles Donovan chegou. Em seu apartamento. Ele raramente vinha sem uma comitiva, mas hoje ele entrou sozinho, seus olhos penetrantes examinando o seu filha cuidadosamente. Você não dormiu, observou ele. Não, admitiu Evelyn. Charles colocou uma pasta na mesa entre eles. Seu tom suavizou, mas suas palavras tinham peso. Você esteve lutando com seu coração, Evelyn. Mas Richard não entende de corações. Ele entende de poder. É hora de você lembrar. Ele quem você é, Evelyn hesitou. Pai, eu não quero ser você. Eu não quero lutar com intimidação e dinheiro. Não é isso que eu sou. Charles a estudou. Por um longo momento, depois tocou na pasta. Não se trata de se tornar eu. Trata-se de se proteger. Protegendo seu filho. Abra. Seus dedos tremiam quando ela levantou a tampa. Lá dentro havia documentos, registros financeiros, transferências de propriedade e contratos. Mas uma folha a congelou. Respiração. Um acordo pré-nupcial secreto assinado anos atrás. Seus olhos se arregalaram. Isso não pode ser. Eu pensei que nunca. Charles assentiu. Você assinou baixinho em a insistência da sua mãe. Ela queria que você fosse protegida, mesmo que você não percebesse. E Richard, ele também assinou. Ele. Pensei que fosse apenas mais um papel entre dezenas no dia do seu casamento. Mas é válido e muda tudo. O coração de Evelyn batia forte. O acordo era claro. Em caso de infidelidade ou humilhação pública, Richard perdia. Não apenas reivindicações financeiras,
mas qualquer participação na rede de investimentos da família Donovan. Ele não perderia apenas Evelyn. Ele perderia tudo o que construiu em seu nome. Lágrimas a encheram olhos, mas desta vez, não eram de desespero. Eram de alívio. Da percepção de que, pela primeira vez, o poder estava dela. A voz de Charles era firme. Você tem uma escolha. Podemos usar isso discretamente. Resolva a portas fechadas. Ou você pode ficar naquele tribunal, olhá-lo nos olhos e lembrá-lo de que você não é o mulher fraca que ele pensa que você é. Evelyn fechou a pasta, sua determinação endurecendo. Chega de se esconder. Ele a humilhou. Eu em público. Eu responderei a ele em público. Naquele dia, quando ela saiu do SUV preto no tribunal, a multidão engasgou. Evelyn se transformou. A mulher pálida e trêmula, vestida em tons suaves, desapareceu. Ela usava o elegante vestido azul marinho, que abraçava seu corpo com elegância. Seu cabelo estava penteado para trás. Seus olhos estavam delineados com determinação. Ao seu lado, seu pai andava como um general conduzindo seu ar. O repórter gritava perguntas. Senhora Langford, você está preparada para terminar seu casamento? Evelyn, os rumores sobre um acordo pré-nupcial são verdadeiros? Você planeja ficar com a fortuna de Richard? Evelyn parou no passos, com a mão apoiada na barriga, e pela primeira vez, ela falou claramente nos microfones. Isso não é sobre dinheiro. Trata-se de dignidade. Nenhuma mulher deveria ser obrigada a se ajoelhar em nome do orgulho de um homem. Hoje eu estou de pé. Por mim e pelo meu filho. A multidão irrompeu em aplausos, um rugido que a seguiu até o tribunal. Lá dentro, a confiança de Richard vacilou. Ele não esperava aquela transformação. Ele zombou de Vanessa, sussurrando. É só uma show. Ela não pode me tocar. Mas quando o advogado de Evelyn apresentou o acordo pré-nupcial, a presunção de Richard cedeu. Seu rosto ficou pálido. Sua boca se abriu em descrença. Isso é impossível, ele murmurou. Eu destruí. Eu. O martelo do juiz foi batido. Ordem no tribunal. O documento foi passado ao tribunal. A juíza Collins o examinou. Seu expressão elegível. Então ela olhou para cima. Este acordo é válido e vinculativo. Sr. Langford, o senhor violou intencionalmente o seu termos. As consequências são claras. Suspiros encheram a sala. Vanessa apertou o braço de Richard com mais força, e seu sorriso irônico desapareceu. Os repórteres rabiscavam furiosamente. Richard se levantou de um salto. Isso é um truque. Ela está mentindo. Eu queimei. Havia apenas uma cópia. Charles Donovan levantou-se lentamente. Seu voz calma, mas com um toque de aço. Você achou que tinha destruído Richard. Mas você nunca entendeu isso na minha família. Não jogamos jogos que não podemos vencer. Evelyn já estava protegida muito antes de você saber o nome dela. Evelyn se levantou então, sua voz firme. Você me humilhou, Richard. Você zombou de mim. Me abandonou, me fez acreditar que eu não era nada. Mas eu sou. Não é nada. Sou um Donovan e hoje reivindico minha dignidade. A sala explodiu. Repórteres gritaram. Câmeras dispararam e o advogado de Richard escondeu o rosto entre as mãos. Pela primeira vez, Richard percebeu que estava encurralado, não pelas lágrimas de Evelyn, mas pela sua força, não pelas promessas da sua amante, mas pela contrato que ele havia subestimado. O juiz se inclinou para a frente. Sr. Langford, o senhor cumprirá os termos deste acordo. Você não tem direito à fortuna de sua esposa, nenhuma influência sobre ela ou seu filho. O que ainda precisa ser decidido é o valor da indenização devida por suas ações. Richard desabou de volta em seu assento, sua confiança destruída. Vanessa virou o rosto, não querendo ser fotografada com um homem subitamente destituído de seu poder. Evelyn sentiu seu bebê chutar como se estivesse vibrando por dentro. Pela primeira vez em meses, ela sorriu. Não um sorriso de vitória, mas de liberdade. Mas a batalha ainda não havia terminado. Terminou.
Porque enquanto Richard estava legalmente encurralado, Charles Donovan tinha mais uma exigência, e isso forçaria Richard a ajoelhar-se diante do mundo, não apenas no tribunal, mas com vergonha. O tribunal estava em silêncio. O ar parecia pesado com o peso da revelação. Richard Langford sentou-se pálido e abalado, Vanessa rígida ao lado dele, seu cuidadosamente. Postura construída dissolvendo-se em medo. Do outro lado do corredor, Evelyn Donovan estava sentada mais ereta do que nunca, com as mãos firmes sobre a barriga, a força silenciosa do pai irradiando-se ao seu lado. Mas Charles Donovan não havia terminado. Ele prometeu a si mesmo que Richard não perderia apenas dinheiro ou reputação. Ele perderia exatamente aquilo que havia tentado: roubar de Evelyn, sua dignidade. Quando o juiz confirmou a validade do acordo pré-nupcial, Charles levantou-se lentamente, sua voz enchendo a câmara. Meritíssimo, enquanto a lei falou sobre perda financeira de Richard Langford, resta a questão da responsabilidade pública. Ele humilhou minha filha diante de centenas de testemunhas. Ele zombou de sua gravidez, tratou suas lágrimas como entretenimento e exibiu sua amante como se os votos não significassem nada. Se ele acredita que sua arrogância terminará aqui, ele está enganado. Esta família exige uma formal pedido de desculpas, não sussurrado a portas fechadas, mas falado neste tribunal diante do mundo. A multidão engasgou. Repórteres rabiscavam furiosamente. O advogado de Richard levantou-se de um salto. Meritíssimo, isto é, ultrajante. Humilhação pública não é uma sentença legal. O juiz Collins levantou a mão. Sentem-se. Conselheiro, embora eu não possa exigir humilhação, posso recomendar fortemente que o Sr. Langford ofereça restituição no forma de um pedido de desculpas como demonstração de remorso. Se ele recusar, levarei em consideração sua relutância durante sentença. Todos os olhos se voltaram para Richard, o suor batendo em sua testa, seu queixo cerrado. Ele construiu toda a sua vida com base no orgulho, em parecer intocável. Ajoelhar-se agora para implorar perdão diante das câmeras era um destino pior que a falência. Mas então seu olhar se voltou para Vanessa. Ela o encarava com uma expressão fria e distante. Pela primeira vez, ele não viu desejo em seus olhos, mas cálculo. Ela já estava se distanciando, já imaginando um futuro sem ele. O peito de Richard apertou. Ele percebeu que estava completamente sozinho. Evelyn se levantou, sua voz firme, mas afiada como vidro. Richard, eu nunca pedi por você fortuna. Eu nunca pedi o seu império. Eu só pedi respeito. E você me negou isso. Hoje, você me dará o que você tirou. Você vai me devolver a minha dignidade. Não só para mim, mas para todos. Mulher que foi forçada a se curvar, enquanto um homem se orgulhava de sua dor. A sala explodiu em aplausos diante do. A juíza bateu o martelo pedindo silêncio. As câmeras clicavam furiosamente. A pressão era insuportável. Richard levantou-se lentamente, joelhos tremendo. Seu orgulho gritava contra isso. Mas o peso do olhar do juiz, as canetas do repórter, o nome Donovan pressionando-o não lhe deixou escapatória. Ele caiu de joelhos. A multidão engasgou e então ficou completamente. Ainda. A voz de Richard falhou enquanto ele falava, as palavras com gosto de veneno. Evelyn, me desculpe pelas mentiras, pelas traição, pela humilhação. Eu estava errado. Agora percebo isso. Eu te humilhei. Ao fazer isso, destruí a mim mesmo. Os olhos de Evelyn brilharam, mas nenhuma lágrima caiu. Ela não sentiu pena dele. Ela não o perdoou. Ela apenas assentiu. Uma vez, calmo e decidido. Você lamenta ter sido pego. Mas eu aceito suas desculpas, não por você, mas por mim. Porque não carregarei mais a sua vergonha. O tribunal estrondou em aplausos. O som da justiça ecoando nas paredes de mármore. Vanessa escapou do braço de Richard, seus saltos estalando, bruscamente ao sair do tribunal. Câmeras a seguiram, mas seu rosto queimava de vergonha. Seu bilhete dourado tinha se desintegrado em cinzas.
A decisão final do juiz retirou de Richard as reivindicações financeiras, impedindo-o de Donovan Investments, e ordenou a restituição por danos morais. Quando ele saiu cambaleando do tribunal, sua fortuna estava entrando em colapso, sua reputação destruída. Evelyn passou por ele sem olhar. Seu pai. Ao seu lado. Repórteres gritavam perguntas, mas ela parou apenas uma vez na escadaria do tribunal. Sua voz era ouvida. Forte e claro. As mulheres não são fracas. Não somos acessórios a serem descartados quando inconveniente. Somos mais fortes do que os homens que tentam nos destruir. Hoje eu fiquei. Não apenas por mim, mas por todas as mulheres que foram silenciadas. Que isso? Se isso te emocionou, curta, compartilhe e inscreva-se. Vamos continuar crescendo juntos.